Vamos à pergunta de hoje. O idoso com Alzheimer não quer parar de dirigir. O que fazer? A direção veicular é uma função bastante complexa que requer a integração dos órgãos sensoriais, da função cognitiva e da atividade psicomotora. Essas funções são afetadas nas demências e aumentam o risco de acidente automobilístico de 2 a 6 vezes. Considerando que a demência afeta a autocrítica da pessoa, elas não reconhecem as próprias limitações. E existem evidências de que aquelas com perda funcional ou de suas habilidades físicas não restringam por conta própria a direção veicular. A prescrição de drogas psicotrópicas, antidepressivos, antipsicóticos, a pessoas com demências constitui ainda um fator adicional, agravante, em aumentar o risco de acidentes em até aproximadamente 50%. Ainda, além disso, elas manifestam alguns comportamentos que colocam em risco aumentado, Por exemplo, dirigir em velocidade inapropriadamente baixa, ou erros mais frequentes em cruzamentos, atravessando de forma imprudente, desobediência à sinalização, reduzida atenção a outros veículos, no seu entorno, maior dificuldade no controle da pista, freadas mais frequentes e sem explicação. Não há, até o momento, avaliação padronizada básica de função cognitiva, realizada por psicólogos ou médicos nas diversas clínicas de exame de aptidão física e mental para condutores e candidatos a condutores de veículos automotores. De modo que, possivelmente, existam muitos condutores portadores de demência que não são identificados. É importante considerar que, mesmo que o sejam, não há como ser feito impedimento legal de acordo com a resolução do CONTRAN, a de número 425, de novembro de 2012, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. Essa legislação precisa ser adequada, pois, caso nos testes constatem algum déficit cognitivo, a instrução é de que somente se reduza o prazo de renovação da carteira, não impondo nenhum impedimento. Há também limitações dos exames. A resolução do Conselho Federal de Psicologia, de número 1, de 2019, institui normas e procedimentos para perícia psicológica no contexto do trânsito, tanto quanto na limitação da regulação do SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, também do Conselho Federal de Psicologia. O que se sugere é que a direção veicular deve ser impedida pela família a partir do momento em que se faça o diagnóstico de demência, mesmo que em fase inicial. Deve-se considerar, no entanto, o nível de consciência da realidade e o estágio da doença. Considerar também se a pessoa tem ciência do diagnóstico, o que permite que a pessoa diagnosticada tenha plenas condições de participar como protagonista na decisão de parar de dirigir. O que na verdade existe é um leque de opções, de soluções, onde deverá ser usada a que melhor se encaixar para cada caso, o que também não é garantia de sucesso. Qual o leque dessas alternativas?
Primeiro, uma conversa franca, principalmente caso a pessoa tenha ciência do diagnóstico e esteja numa fase bem inicial da doença. Outra questão seria esconder as chaves, por exemplo, né? Isso a pessoa pode se conformar, não achar a chave, como também pode ficar muito brava. Ou então a utilização de uma chave falsa, também da mesma forma, ela pode tentar ligar e se conformar que não ligou, ou então querer chamar de imediato um chaveco, alguém para poder resolver a questão. Situações que são mais razoáveis, né? Por exemplo, algum familiar se oferecer para dirigir para aquela pessoa, né? Ou então até contratar, se for o caso, e se possível, um motorista. A forma de fazer isso é que tem que ter muito tato, né? Por exemplo, eu nunca dirigi seu carro, posso experimentar, né? Coisas desse tipo. E não impor que você vai dirigir para ele ou para ela. Outra opção, fazer o uso de um que é chamado de, entre aspas, né, mentirinha terapêutica, que é simular um defeito no carro. Tira, por exemplo, um cabo, uma parte elétrica, sei lá, deixa com mau contato, o carro não pega, né, chama o mecânico, reboca o carro para a oficina, efetivamente, né, mas aí a oficina pode ser a garagem de um amigo, o mecânico pode ser um amigo, e deixa o telefone do amigo e aí começa a protelar o término do conserto, até a pessoa se conformar, né? Ou, nessa mesma linha, né, usar o artifício de dizer, por exemplo, que a carteira está vencida, mesmo que ela não esteja, e dizer que vai marcar o exame de renovação e ir protelando. Caso alguma sugestão aqui funcione ou não para o seu caso, o que acontece na verdade, é que em algum momento isso vai passar. E ele não vai querer mais saber ou até mesmo irá desaprender como dirigir. Era isso que tinha para hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.